volta com o Conectamente pela CDL-FM, esse programa que vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã e que a gente conversa com você sobre empreendedorismo. Mas empreendedorismo de forma plena, para quem empreende, para quem gosta do tema, para quem quer empreender e para quem nunca ouviu falar ou pensou em empreender, motivar-se a entender o que é um tema tão importante para a vida de todos nós. Comigo, ao meu lado, está ele, o titular do programa, ele que é vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso. Tudo bem, Fernando? Grande Paulo Leite, uma honra estar com você novamente. Mais um ano juntos, Mais né, Paulo? um ano juntos, que bom que a gente está com mais um ano do Conectamente. Antes de apresentar o nosso convidado, porque o tema é bom, o tema é muito bom, eu vou pedir para você fazer aquela breve introdução do tema. Você já pensou em construir uma carreira de sucesso fora das profissões tradicionais? No Conectamente de hoje, a conversa é sobre caminhos profissionais que fogem do óbvio e são altamente lucrativos. Quem vai conversar com a gente aí, Paulo? Ricardo Carpati, que é referência nacional em gestão condominial. Ele é criador de uma coisa incrível, o Síndico 5 Estrelas. Ele tem mais de 25 anos de carreira, passou por todas as áreas do negócio na GK Condomínios e ajudou a profissionalizar um setor que hoje exige estratégia. Que prazer te receber aqui, Ricardo Carpati. Seja bem-vindo ao nosso Conectamente. O prazer é meu e espero mostrar aí para o Brasil inteiro que nos assiste, que nos ouve, sobre esse segmento tão importante e uma opção para muita gente entrar no mercado também. Olha, aqui tem uma regra no programa, Ricardo, que é o seguinte: eu faço um sorteio, ninguém vê porque eu não quero ser transparente, o sorteio sou eu quem faço, é do jeito que eu quero. E não É direcionado, não tem Ricardo. esse negócio. A gente sorteia quem faz a primeira pergunta e sempre ele ganha, porque ele tem muita sorte. Cardoso, é você que ganhou, vamos lá. Bora lá, Ricardo. Conta pra gente o momento exato que você percebeu que ser síndico poderia deixar de ser um trabalho voluntário para ser muito profissional e muito lucrativo. Eu entrei nesse segmento desde os meus 17 anos e minha família tinha uma administradora de condomínios e eu percebi que esse segmento movimentava muito dinheiro, esse segmento cuidava do que há mais de precioso, que é a família das pessoas, em termos de segurança, conforto, e percebia que era muito amador. Existiam alguns poucos síndicos que eram profissionais, que cobravam para ser síndicos, e aí me deu um estalo e eu falei, cara, isso aqui para a gente melhorar, onde as pessoas moram, e hoje é uma grande parte da população brasileira mora em condomínios. Grande parte da população brasileira também trabalha em condomínios. Então a gente tem que profissionalizar esse setor. Por onde a gente tem que começar? Pelo topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é o síndico, pois ele é o responsável pelo condomínio. Então, o insight que veio é a questão de profissionalizar aonde as pessoas moram e aonde as pessoas trabalham. E depois, isso nos últimos 15, 16 anos, tem ganho cada vez mais força e extensão em praticamente todo o território nacional. O que é que muda na prática quando um condomínio deixa de ter um síndico voluntário e passa a ter um síndico profissional? O grande ponto é que, até pouco tempo atrás, você tinha que ter tempo para ser síndico. Então, a grande maioria dos síndicos ou síndicas eram pessoas que estavam aposentadas e tinham tempo para ser síndico. Só que tempo não quer dizer conhecimento. Hoje, com o síndico profissional, se exige resultado desse síndico. Então, é um síndico que se prepara, é um síndico que estuda, é um síndico que busca conhecimento, busca certificação, cobra um valor considerável do condomínio, mas traz resultado. Quais são os resultados esperados? Valorização patrimonial, melhoria da segurança e melhoria do conforto, do bem-estar das pessoas que moram ou trabalham naquele condomínio. Ô Ricardo, você falou, isso é como um varejo. Tem que ser profissional, tem que gerar uma percepção de valor aguçada ali para os seus clientes. Eu acho que, fundamentalmente, o síndico profissional faz isso. Mas dentro da sua avaliação, com todos esses anos, quais os maiores erros um síndico tradicional pode gerar
dentro da sua estrutura? Acho que o limite do erro é o que já aconteceu algumas tragédias de desabamento de edificações, né? A gente não pode esquecer que o prédio necessita, quando é um prédio, condomínio, a maioria deles são, necessita de manutenção. Ele não sendo realizada a manutenção, ele chega até a desabar e pessoas acabam falecendo, acabam tendo tragédias. Outros pontos que podem prejudicar muito o condomínio é a questão da segurança. Então a gente tem no Brasil inteiro eventos de invasões, assaltos, arrastões em condomínios, e também a falta de segurança, de cumprimento de algumas regras podem gerar tragédias com até pontos de crianças ou idosos vindo a se machucar ou vindo a óbito. E um terceiro ponto, menos impactante do que esse, mas também impactante, é a questão financeira. A grande maioria dos brasileiros tem como aonde moram o seu único patrimônio. Se ele vale lá 300 mil reais, uma gestão mal feita pode diminuir aquilo em 20%, 25%. Então, é considerável para aquele brasileiro, para aquela pessoa, ter uma diminuição do patrimônio por conta de uma gestão mal feita. Nós estamos falando de um setor que movimenta aproximadamente 190 bilhões de reais por ano. É uma cifra bastante representativa. Onde é que está exatamente esse dinheiro no cotidiano do condomínio? Onde ele vai? Onde ele gasta? Como é usado? Boa pergunta. A gente tem condomínios hoje que chegam a ter uma arrecadação mensal de mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais. Então, é um dinheiro muito considerável. Em torno de 60% desse dinheiro, que é custeado entre os condôminos, entre os proprietários, ele é destinado à mão de obra. Então, em torno de 60% mão de obra. Em torno de 20% dedicado à manutenção e os demais com gastos administrativos ali do condomínio. Então, o principal foco dos condomínios é mão de obra e manutenção. Lembrando que a mão de obra está diretamente ligado à segurança. A grande maioria das pessoas mora em condomínios para ter segurança. Ô, Ricardo, você tocou no ponto mão de obra. Isso é um questionamento de vários empreendedores do nosso país, né? Essa carência. Em qual setor você enxerga a maior dificuldade de contratação? É na parte de mão de obra? É na parte financeira? É na parte de gestão? É na parte técnica? Onde está a maior dificuldade hoje de conseguir pessoas ou profissionais de qualidade para esse segmento? Essa é uma pergunta que ela dá um leque ampliado, né? A gente tem hoje no Brasil uma certa carência de mão de obra em diversas áreas. Então, a grande maioria dos condomínios, elas têm contratado, por mais que tenha um síndico profissional, eles têm contratado uma administradora de condomínios. Então, existe uma carência técnica também dentro das administradoras de condomínios. Então, esse é uma das vertentes. Uma outra vertente de carência é na mão de obra que fica dentro do condomínio, principalmente no porteiro, porque o controlador de acesso ou porteiro, depende de cada região, tem uma denominação. Antigamente ele praticamente era olhar a pessoa, conhece, apertar o botão ali para entrar. Hoje cada vez mais tem tecnologia embarcada, então o porteiro tem que ter conhecimento de um controle de acesso, tem que saber passar o posto, tem a questão de tecnologias embarcadas de atendimento via WhatsApp, aviso de encomendas que chegaram dentro do condomínio, e a gente ainda vive uma carência desses profissionais com pouco conhecimento para executar essa tarefa de maneira eficaz. Bom, nós estamos falando aí, a hora que eu vi aqui o número eu até assustei. Quase 50% da população brasileira hoje vive em condomínios. É um número expressivo, né? Nós somos 200 e poucos milhões, quer dizer, quase 100 milhões de pessoas estão vivendo em condomínios. E esses condomínios vão cada vez mais sendo administrados profissionalmente. O que é que puxou essa virada do condomínio administrado por alguém que era um morador e se elegia o síndico para esse condomínio administrado profissionalmente, que já chega a ser quase metade da população brasileira vivendo neles? Os resultados. A gente tem uma diferença muito grande, não que não existam síndicos voluntários que façam um bom trabalho, mas
para ser síndico precisa ter conhecimento. Então, voluntariamente ou de maneira profissional, precisa ter conhecimento. Então, a grande diferenciação, e lá atrás, há 15 anos atrás, nós fomos a primeira empresa no Brasil a levantar essa bandeira do síndico profissional, ainda era muito pouco conhecido, muito pouco empregado nos condomínios brasileiros. A gente levantou essa bandeira do síndico profissional, que ele não seria um custo para o condomínio e ele seria um investimento que traria retorno para aquele empreendimento, como eu falei inicialmente no nosso bate-papo, a questão de valorização do patrimônio, melhoria da segurança e melhoria do conforto. Então, quando começou alguns condomínios colocarem esses síndicos profissionais e os resultados começaram a ser bons, eles começaram a indicar, e hoje a gente tem em torno de 20% a 25% dos condomínios brasileiros já administrados por síndicos profissionais. Depois dessa entrevista, o pessoal de Belo Horizonte, de região aqui, né, Paulo? Eles vão querer tudo virar síndico profissional. Mas conta pra gente, ô Ricardo, tem bastante. Como que, já que eu vi o salário aqui, pode chegar a ultrapassar 30 mil reais em ganhos, às vezes um pouco mais, né? Como que um profissional pode buscar essa possibilidade e crescer rapidamente nessa carreira? O profissional ele tem que buscar uma formação. Então, a formação é o primeiro ponto da carreira desse profissional. Buscando a formação, ele tem que se colocar no mercado. Normalmente, ele se coloca em parceria com algum síndico já consolidado ou com alguma administradora. E também a certificação, que foi citada no começo, a certificação Síndico 5 Estrelas, hoje é uma validação para esse profissional entrar no mercado através de uma comprovação de conhecimento técnico. Ricardo, eu fui síndico no começo dos anos 2000, síndico voluntário do meu prédio, e aprendi uma coisa: crise em condomínio tem nome, endereço, telefone e CPF. Como é que faz para administrar essa crise sem ser juiz, sem ser psicólogo e sem se tornar o alvo, às vezes, da crise? Porque às vezes o síndico vai intervir e ele vira o alvo da crise. Como é que faz para você contornar tudo isso? A grande verdade, eu faço um comparativo, que o síndico é como se fosse o CEO de uma empresa. Então, tudo que acontece dentro do condomínio, a responsabilidade é do síndico. Então, por mais que algumas coisas que acontecem dentro dos empreendimentos não é uma responsabilidade direta do síndico, mas ele está ali para ter que resolver. Então, o síndico ele precisa ter conhecimento técnico, ele precisa ter um ótimo relacionamento interpessoal. Síndicos que não gostam de pessoas e que não sabem se relacionar não tem como seguir na carreira, não tem como executar um trabalho de maneira eficaz. Você falou sobre ser psicólogo. O síndico acaba sendo um pouco de psicólogo em alguns momentos, porque é a questão da relação, da intermediação de alguns conflitos que acontecem dentro do condomínio, e também ter hoje uma tecnologia embarcada, porque os síndicos profissionais, eles são empresas. Então, eles como empresas, eles têm uma equipe e algumas tecnologias hoje já resolvem muito dos pontos, como tirar dúvidas através de IA. Então, ele tem uma IA, por exemplo, embarcada dentro do condomínio, onde todos os moradores podem tirar suas dúvidas sobre regras e procedimentos sem precisar demandar um atendimento do síndico. Ô Ricardo, vou seguir a linha do Paulo Leite aqui. A pergunta que não quer calar: é mais fácil administrar o prédio ou os moradores do prédio? É sempre o mais difícil são pessoas, né? Acho que esse é um veredito e parece que pós-pandemia a coisa se tornou ainda mais complexa. As pessoas são complexas. Você administrar dinheiro, administrar manutenção, são ciências quase exatas. Pessoas são complexas e as pessoas administrar clientes que moram dentro, eles moram naquele empreendimento, então é a casa deles, eles têm muitas vezes a percepção de que eles podem tudo. Por isso, tem que ter um síndico profissional com conhecimento, que sabe se comunicar, que sabe fazer uma comunicação prévia, eficaz, que tem tecnologia embarcada para que aquele condomínio seja pacífico, porque a gente tem muitos condomínios hoje que as pessoas não gostam de morar porque virou um conflito constante.
qualquer relação condominial pode ter um síndico profissional, independe do tamanho, porque existe a função custo-benefício, né? Quando eu coloco alguma coisa, quanto eu vou economizar ou lucrar ou rentabilizar daquilo que eu estou fazendo. Qualquer característica de edifício pode ter um síndico profissional? Vale a pena a gente só destacar que todo condomínio precisa ter um síndico, seja ele voluntário ou profissional. A grande verdade é que condomínios menores que têm uma arrecadação pequena, muitas vezes impossibilita de contratar um síndico profissional, porque o síndico profissional vai ganhar ali R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 pelo empreendimento. Então, a grande maioria dos empreendimentos que contratam síndicos profissionais são empreendimentos que têm uma arrecadação pelo menos acima dos seus R$ 25, R$ 30.000 por mês, que é a grande maioria dos empreendimentos brasileiros. Quando você falou lá atrás para mim sobre o síndico chegar a ganhar R$ 30.000, a gente tem hoje uma gama de síndicos que ganha muito mais do que isso, que chega a ter vários condomínios, administrar condomínios de grande porte, e tem alguns condomínios de grande porte que pagam só para esse síndico esse valor de R$ 30.000, por exemplo. Ô Ricardo, você falou da posição desse síndico profissional, muitas vezes ele ocupa o papel do CEO. Eu queria fazer um questionamento aqui, porque eu enxergo uma diferença grande, porque às vezes quando o CEO entra em uma empresa, aí tem lá os silos organizacionais, tem as disputas internas, disputa de setores, e ele tem carta branca para tomar as decisões dentro de mudanças, de retirada de pessoas. Quando um síndico entra, ele não tem essa opção, às vezes, de retirar um morador. É muito difícil, tem todas essas questões internas. Qual que é o conselho que você dá para um síndico que estiver entrando dentro de um novo prédio, né? Quais os cuidados que ele tem que tomar dentro dessa entrada para ele ser bem sucedido? Boa pergunta. Vale destacar que em Nova York, por exemplo, para um morador comprar um apartamento dentro de Manhattan, aquela coletividade precisa aprovar aquele morador. Aqui no Brasil a gente não tem essa regra, a gente não tem essa legislação e acaba muitas vezes tendo pessoas que trazem conflitos para o condomínio. Nós temos dentro da legislação algumas possibilidades, que chega a ser a questão de aplicar multas até 10 vezes o valor do condomínio, para um condômino antissocial, e a gente hoje já tem uma jurisprudência que permite até a exclusão daquele condômino, caso seja provado que ele é um condômino antissocial. Não é algo fácil de acontecer, não é corriqueiro de acontecer, mas é uma arma que o síndico tem quando chega ao limite do convívio. Tirando esse ponto mais extremo, nós temos hoje a questão de você se apresentar àquela coletividade, você ter multicanais de comunicação, como, por exemplo, o aplicativo do condomínio, o site do condomínio, e-mail, WhatsApp, avisos nos elevadores, porque hoje vocês têm nos elevadores a possibilidade de colocar televisores com aviso. Então, eu acredito que o ponto principal numa introdução de um trabalho do síndico é comunicação e a política. Aí você fala assim, pô, Ricardo, a gente está falando de conhecimento, está falando de política. Sim, porque o cargo do síndico é um cargo político. Ele é eleito pela coletividade, ele pode ser destituído pela coletividade e ele depende dos moradores, dos condôminos, para aprovar algumas coisas em assembleia para ele conseguir fazer a gestão. Então, eu fiz aqui um comparativo com o CEO de empresa, que eu acho que é muito válido, mas também como um político, porque ele depende da plenária, da assembleia, muitas vezes para aprovar algumas arrecadações extras, obras, para conseguir fazer uma gestão eficaz, e ele depende sempre daquela coletividade para ser eleito e reeleito, que nós temos um mandato máximo do síndico de 2 anos, segundo o Código Civil. Bom, vamos lá, a gente está na reta final, só que tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é com relação à inadimplência. Inadimplência é uma questão delicada porque você trata com a sensibilidade financeira de cada realidade, que às vezes é alterada. Como é que se age? É com firmeza ou naquela velha e boa relação ali no grupo do WhatsApp? Como é que se faz para
caracterizar melhor a condução de um processo de inadimplência dentro de um condomínio? Boa pergunta. A inadimplência tem que ser profissional. O síndico tem que fazer uma gestão profissional. Eu acredito que o relacionamento é importante, você entender alguma particularidade, mas é profissional. Você consegue aprovar dentro da assembleia de condomínio até o protesto para o morador que está devendo. Então, você pode protestar ele, aprovar que esse protesto vai ser feito com um condômino com 30, 60, 90 dias de inadimplência e ter uma cobrança ativa por parte da administradora contratada. E caso esse condômino não pague, ir para a justiça, porque nós temos hoje a garantia do bem. Então, caso o condômino ele não pague as suas obrigações perante ao condomínio, não existe a segurança de bem de família. Então, ele chega a perder o empreendimento para pagar as custas condominiais. Bom, nós chegamos no final e eu tinha tanta coisa para perguntar, mas o bom é assim, né? Já passou? Já passou o tempo. Vai ter que voltar, Ricardo. É isso que eu estou falando. Tem tanta coisa que nós vamos ter de convidar mais uma vez para participar desse programa. Mas antes de te agradecer, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer um resumo da nossa prosa. Ô Paulo, acho que é muito parecido com um negócio normal, né? A gente tratou aqui de algo diferente, mas ele tem que ter ali, com certeza, buscar uma melhor experiência para os seus clientes, que são os condôminos. Ele tem que ter um cuidado com a gestão financeira, então o negócio tem que gerar lucro, tem que aumentar o faturamento. Ele falou até nos elevadores, tem muito condomínio que vende para empresas propaganda naquelas telas, e tem que ter uma redução de custo para que o negócio seja cada vez mais viável. Então, é um negócio normal, mas que precisa de ter uma profissionalização, e é uma nova profissão onde as pessoas podem receber muito bem. Aí conversamos com o Ricardo Carpati, que é o criador da certificação Síndico 5 Estrelas. Que prosa boa. Ricardo, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido, para conversar conosco aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Bom, para você que está nos acompanhando, termina por aqui o programa, mas você vai poder acompanhar quantas vezes quiser, porque ele vai para as nossas plataformas de streaming, particularmente o Multiprosa da CDL-BH. Se você tiver alguma crítica, sugestão, opinião, envie para conectamente@cdlbh.com.br. Muito obrigado por estar conosco neste programa e a gente te espera no próximo.